Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, tudo bem? Sou o diácono Manuel Fernandes Picanso, professor da Escola Bíblica Dominical. Quero desejar boas-vindas a todos vocês pelo canal YouTube AD Tradicional Manacapuru e pelo Facebook. Todos são bem-vindos para juntos darmos mais uma preciosa lição neste dia, nesta semana. Quero mandar meu alô na paz do Senhor, nosso pastor presidente, reverendo Gessereno da Silva, presidente da Igreja Assembleia de Deus Tradicional de Manacapuru, no estado do Amazonas, a sua digníssima esposa, irmã Maria da Conceição Ribeiro, sua família, e também aos extensíveis, na paz do Senhor, a todos os nossos pastores do Conselho Pastoral e suas famílias, também aos demais pastores evangélicos da nossa cidade, aos professores, superintendentes, alunos, alunas, secretários de escola, colegas professores, do magistério também cristão e da rede estadual de educação, tanto do estado como do município. Todos são bem-vindos. Fique à vontade para juntos darmos mais uma preciosa lição na manhã deste dia. Nós estamos estudando a lição do quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e restauração de Jó. Hoje estamos na lição de número 12 e na próxima semana é a última lição do quarto trimestre de 2020, lição 13. Muito bem, a lição desta semana, de hoje, a 12, né, o assunto quando Deus se revela ao homem. O texto áureo está lá em Jó capítulo 40, versículo 6, que diz: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Verdade prática. Mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Curve sua cabeça aí na sua casa e vamos orar. Meu Deus, meu Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que está dando a mim e aos meus amigos, colegas, irmãos, professores, alunos. Abençoa, Senhor, sobremaneira esta aula, esta lição. Venha abrir o nosso coração, o nosso entendimento, Papai, para que possamos adquirir o melhor, e o melhor está com o Senhor, que é o conhecimento, a Tua palavra. Dirige, Senhor, para nós, que fica conosco, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Muito bem. A leitura bíblica em classe encontra-se lá no livro de Jó, que é o livro que nós estamos estudando desse trimestre, capítulo 38, versículos 1 a 4, depois o capítulo 39, versículos de 1 a 6, depois o capítulo 40, versículos 15 a 18, depois o 24, e o capítulo 41, versículos de 1 a 3. Abra sua Bíblia aí, senão você pode acompanhar conosco, vendo aí na tela do seu televisor, do seu smartphone, do seu celular. E também pega um caderninho aí de anotação para você anotar algumas referências para depois você pesquisar melhor. Amém? Graças a Deus. Então vamos fazer a leitura bíblica desta aula. Que diz: Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os seus filhos, ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu pranto, digo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual deu ermo por casa e a terra salgada por moradas? Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, como que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre.
Quando quer, move a sua cauda como o cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua alçada é como barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar a vista de seus olhos, ou com laço lhe furar o nariz? Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas súplicas para contigo, ou brandamente te falará? Amém, graças a Deus. Muito bem, vamos agora para o nosso objetivo geral desta lição, desta aula, meu irmão. Primeiro, mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. Esse é o objetivo geral da aula. Os três objetivos específicos. Primeiro, ensinar que Deus se revela aos homens. Segundo objetivo específico, pontuar que a criação expressa a glória de Deus. E o terceiro específico é acentuar que nossa justiça jamais se sobreporá à divina. Muito bem. Nesta lição, querido aluno, aluna, colega, professor, superintendente, nós vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca, né? Você encontra isso nos capítulos 38 a 41 para esta lição. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino, né? Ao longo desse estudo veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e soberania com as divinas e responder quem de fato age com justiça no mundo. É o que nós iremos discorrer durante a nossa lição 12. Lição esta que está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, a revelação de um Deus pessoal. O segundo subtópico, a revelação de um Deus sábio. E o terceiro tópico, a revelação de um Deus poderoso e justo. Graças a Deus. Muito bem. O tópico primeiro, né, que é a revelação de um Deus pessoal, ele está subdividido em 3 subtópicos. Primeiro, o Deus que tem voz, né? Segundo subtópico, a poderosa manifestação de Deus. E o terceiro subtópico, o Deus que está presente. Muito bem. Então vamos para o primeiro subtópico, o Deus que tem voz, né? Então, o Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, lá no início, primeira lição, né? Que nós estudamos, a 1 e a 2. Mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, Deus ficou em silêncio, vamos falar assim, né? Não apareceu a voz do Senhor, né? O diálogo de Deus Pai com Jó. Agora que ele vai se revelar, né? Vai ser um Deus pessoal, vamos entender um pouquinho mais. Então, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher e seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, né? Vendo, ouvindo, mas sem dizer nada a Jó, né? Até que quebrou o silêncio, né? O que disse? Lá no capítulo 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então, o que nós queremos dizer para você é que às vezes a gente ora e a nossa oração parece que Deus não ouve. Isso acontece, né? Mas é porque nós somos falhos, meu amigo, minha amiga. Mas creia que Deus ouve. Se você é filho do Deus Altíssimo, você orou em nome de Jesus, Deus ouviu a sua oração. Tenha paciência. Creia na fé, creia no Senhor através da fé em Cristo Jesus. Amém?
Então, olha só, nesse diálogo aqui do livro de Jó, até no capítulo 38, Deus não falou nada, só os amigos, a mulher, né? E Deus ficou em silêncio, né? Não houve comentário, não houve nada. Agora que ele começa a dialogar, a falar com Jó, né? Como diz lá no capítulo 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Observe só, Deus é maravilhoso, né? Então, a cena, né, que nós vamos, sem dúvida, é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa, lá que está em Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11, né? Leia, marca essa referência aí, né? Então, nesse segundo subtópico, a gente vai ver a poderosa manifestação, né? O poder, a manifestação de Deus ao homem, né? Então, Simão Pedro, você sabe, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes ao recolher as redes que havia lançado, né? Imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Porque nós somos, irmãos, pecadores. Então, se a gente vê o Senhor fisicamente, nós caímos por terra, com o rosto em pó, em chão, porque Deus é santo, né? Deus é santo. Isso aconteceu com Simão Pedro, e olha que já tinha diálogo, né? E aconteceu isso com ele. Muito bem. Não foi diferente com o patriarca Jó, né? Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir, aquela voz lá do redemoinho. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Já pensou? Era com você, comigo? Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, e este falava-lhe do meio de um redemoinho, né? Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como, por exemplo, lá com Moisés, no capítulo 19, versículo 16 a 19 do livro de Êxodo. Você pode contemplar esse diálogo que aconteceu lá também, nessa manifestação de Deus com Moisés, né? Então, isso mostra que Deus não é impessoal, que Deus não fala só com milhares e milhares, milhões e milhões. Ele fala, sim, ele fala com milhares e milhares, com milhões e milhões, mas também ele fala só com você, só comigo. Ele é um Deus pessoal. Se você adentrar no seu quarto e falar, orar com ele, você pode, se você tiver fé, você também pode ouvir a voz do Senhor falando contigo, onde você estiver, aonde você estiver. Amém? Graças a Deus, né? Então, pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Glória a Deus. Veja o subtópico 3. O Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, né? Ou seja, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Porque Deus, El Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Você conhece assim Deus como Deus Todo-Poderoso? Muito bem. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que indicava Deus como forte e poderoso, né? Mais adiante, mais distante e indiferente, né? Não, Deus é forte, Deus é poderoso, só que Deus está lá, nós estamos aqui. Deus fica lá e nós ficamos aqui. Deus não vem aqui com a gente. Eles tinham esse pensamento. Quando não é assim, né? Você viu que Deus fez no seu projeto? Mandou o seu Filho, Jesus Cristo, que é Deus, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, né? E o Verbo era Deus. Quer dizer, amém? Então, Deus não é só fala com a multidão, ou ele fica lá e nós aqui, não. Ele se revela, ele se revelou através de seu Filho Jesus Cristo. E nós estamos vendo aí nessa lição, ele conversando com Jó. Muito bem. Essa visão tradicional que eles tinham, de ser um Deus indiferente, distante, uma visão tradicional de Deus, acabou por exaltar uma soberania
mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Então, Deus é soberano porque Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele é onisciente, onipresente, muito bem. Mas Ele está longe da gente. Não, eles esqueceram que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é que Deus é misericordioso. Faltou isso no diálogo dos amigos de Jó com Jó. Né? Então, é um Deus que está presente em nosso viver. Esse era o grande dilema do homem de Uz, pensar que Deus, né, o havia esquecido, deixado, né, para lá. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus. Daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Toda aquela acusação, tudo que está acontecendo com ele, eu não pequei, não fiz nada, mas Deus me abandonou. Eu era um abençoado, tinha propriedade, tinha fazenda, tinha uma família belíssima. As pessoas me ouviam aqui no Oriente, vinham pedir conselho de mim, mas eu fiquei nesse estado, então Deus esqueceu de mim e me abandonou. Esse era o pensamento que Jó tinha, e seus amigos foram ainda enfatizar mais isso, né? Que tinham abandonado. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir sua defesa, né? Mas o grande propósito do livro de Jó, irmão, revela que no mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Acredite, Deus está presente e próximo de nós. Mesmo, né, que nós andemos às escuras, né, e só por vista. Mas não é isso, nós temos que andar por fé e não por vista. Nós temos que andar por fé em Jesus Cristo. Amém? Deus está próximo de você aí, onde você está na sua casa, no seu trabalho, onde você for, onde quer que você esteja, Deus está com você. Creia nisso, porque Deus é onipresente. Amém? Graças a Deus. Vamos agora para o segundo subtópico. A revelação de um Deus sábio. Veja, 3 subtópicos nesse tópico. Está dividido. Primeiro, na mecânica celeste, você vai ver a revelação de um Deus sábio. Segundo, na dinâmica da vida. E terceiro, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Amém? A cada dia que se passa, nós temos que conhecer mais a Deus. Por quê? Porque nós vamos morar lá um dia. E esse nem um dia, é por toda a eternidade. Um dia, em relação a que nós vamos partir para a glória, mas vamos morar lá por toda a eternidade. Então, meu irmão, minha irmã, esse é o tópico que nós vamos estudar agora, tá? A revelação de um Deus sábio, né? Na mecânica celeste, é o subtópico 1, na dinâmica da vida, o subtópico 2, e na necessidade de se conhecer melhor a Deus, né? Subtópico 3. Glória a Deus. Então, vamos lá. Subtópico 1, na mecânica celeste. O que diz? Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona, lá no capítulo 38. Né? Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta a sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como o seu funcionamento harmônico atende ao seu propósito superior. Deus está mostrando para Jó, né, como é que o universo funciona, rege, né? Nós podemos contemplar aí, meu irmão, minha irmã, os céus, né? O horizonte, né? As estrelas. Quem criou? Papai do céu, né? Lá no princípio criou Deus os céus e a terra, e por aí vai, né? Você vai lendo a dinâmica celeste, né? O poder, a mecânica que Deus fez e permanece até hoje, né? Então, o salmista disse: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Glória a Deus. Salmo
19, versículo 1. Então, você pode contemplar através dessas gravuras que nós colocamos aí para você ver como funciona e que funciona perfeitamente. Não houve nenhum descompasso dessa criação. Continua tudo funcionando como Deus criou. Há uma harmonia, né? Amém? Não é bom servir ao Papai do Céu? Não é bom ter esse Deus como seu Senhor e Salvador? Glória a Deus. Posso ouvir um amém aí? Amém. Veja, o Criador o desafia a contemplar o mar, né? E o sol, né? Pois ele nada sabia da origem dos oceanos, né? Jó, da grandeza da luz solar e menos ainda das dimensões da criação, né? Então, observe ele mostrando para Jó essa mecânica, o mar, meu irmão, os oceanos gigantescos, né? E o que tem debaixo dos oceanos, dos mares, né? Tudo funciona como Deus desde o princípio, né? Você vê os planetas, né? Tudo funciona. O homem está descobrindo mais planetas, etc. e tal, né? Mas tudo na perfeita harmonia que Deus o criou desde o princípio. Soberania, Deus poderoso, né? Glória a Deus, né? O sol, né? Aí aparecendo todos os dias para nós. Não é uma maravilha isso aí? Ele está mostrando isso para Jó. Jó, eu existo. Jó, está tudo em perfeita harmonia, do jeito que eu criei, permanece e aí está. Maravilha. Amém? Graças a Deus. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la, né? Você pode ver isso aí lá no capítulo 38, versículos 39 a 41. Essa é a dinâmica da vida, né? O homem contemplando o universo, né? Que maravilha, meu irmão. Olha aí os planetas, você pode ver o planeta Terra e por aí, as estrelas, tudo no mesmo compasso, tudo funcionando como Deus criou. Aí o homem vem, né, a ciência, a astrologia, a astronomia, né, descobriu mais um planeta, tal. Sim, descobriu, mas tudo em perfeita harmonia. Quem fez? Papai do céu. É maravilhoso, hein? É maravilhoso servir a Deus. Por isso nós temos que botar conhecimento do alto, ler a palavra do Senhor todos os dias, porque é Ele que rege tudo, todo o universo, e que tudo funciona na mais perfeita harmonia. Glória a Deus. Ainda na dinâmica da vida, se Jó não sabia, né, sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Então, como veio a existir a criação? Isso é uma pergunta, né? Como ela é preservada? É outra pergunta. Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Hã? Como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia e por aí vai, meu irmão, né? Deus criou tudo perfeito, tudo funciona direitinho, entendeu? Se há catástrofe, se há alguma coisa que acontece, furacões, vulcões, essas coisas, é a natureza, porque o próprio homem está destruindo, entendeu? A própria natureza, né? Acabando, entendeu? Acabando, mas que Deus criou tudo perfeito e funciona tudo perfeitamente. Amém? Graças a Deus. E ninguém precisa alimentar nenhum animal selvagem, nenhum peixe do mar, do lago, do rio, porque Deus soube criar. Ele fez tudo perfeito. Glória a Deus. Eu repito, não há um descompasso na criação de Deus. Pelo contrário, tudo funciona normalmente, conforme Ele criou desde o princípio. Amém? Graças a Deus. Veja aí, olha, os animais, né? Você pode ver, contemplar aí, que Deus criou essa maravilha, né, de animais, e tudo funciona direitinho, cada um com a sua espécie, tem o seu tempo de vida, conforme Deus programou, o seu habitat, tudo. Se está vendo o problema é porque é o homem que está destruindo, mas o que Deus criou é perfeito. Amém?
Graças a Deus. Essa é a dinâmica da vida que Deus fez, criou. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual, né? Não tinha como. Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. É isso. Nós temos, meu amigo, minha amiga, de nos colocar na nossa posição, né, de criatura, de filhos de Deus e dar glórias e aleluia, adoração, louvor a Papai do céu, porque Ele que é o dono de tudo. Amém? Graças a Deus. No terceiro subtópico, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Veja, era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, não se pode negar. Entretanto, ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permaneceu um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. É necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Nós não temos que questionar o porquê disso, o porquê daquilo, por que eu sofro, por que eu deixo de sofrer, por que aquele ganha mais e eu ganho menos, por que aquela pessoa que não serve a Deus tem isso, aquilo, outro, e eu que sirvo a Deus. Não tenho que questionar. Deus conhece todos. Deus sabe todas as coisas. Eu tenho que louvar a Deus, glorificar a Deus, porque Ele me amou primeiro, Ele me resgatou, Ele me tirou do lamaçal, do pecado, Ele me colocou sobre a rocha, sobre Cristo Jesus. Então, é isso que eu tenho que agradecer, louvar e buscar a Deus, não ficar questionando por que isso, por que aquilo, nada disso. Amém? Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Glória a Deus. Muito bem. Vamos para o terceiro e último subtópico. A revelação de um Deus poderoso e justo. Está subdividido esse terceiro tópico apenas em dois subtópicos. Primeiro, o Behemoth e o Leviatã. E o segundo subtópico, justiça e graça. Então, vamos lá. O Behemoth e o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referências a duas grandes criaturas, né? Ele chama a atenção de Jó, né, para a natureza indomável. Ele disse, Jó tem uma natureza aí que você não consegue dominar. Ela é indomável desses animais, né, a natureza deles, a fim de ilustrar seu poder divino. Ou seja, algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Há uma diferença aí, né? Mas está descrito dessa forma. Então veja, enquanto o Behemoth representava a força brutal de um animal por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Então ele estava mostrando para Jó do poderio dele e do poderio desses animais que Deus criou. Tá? Eles se apresenta, por exemplo, dessa forma. Lá em Isaías 27 você pode discorrer um pouco mais, meu irmão. Assim o Behemoth e o Leviatã representam o ápice da força, tanto natural como sobrenatural. Assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, Behemoth e Leviatã estavam debaixo de quem? Da potente mão de Deus. Pode ser um animal bruto, poderoso em força, tá? Mas Deus coloca a sua mão em cima e aquele animal desaparece, se acaba, porque foi Deus que criou. Então Deus tem o domínio disso aí, de tudo isso aí. Então, não precisa ninguém ficar, né? Por que Deus não fala? Deus fala com você sim, Deus fala conosco sim, entendeu? Leia a sua Bíblia que Deus vai falar com você. Acredite nisso, tá bom? E ele só mostrou isso para Jó, para mostrar o seu poderio, o poderio desses animais que ele tinha criado, mas que para ele nada disso tem poder, tem força. Amém? Muito bem. Né? Vamos para o segundo subtópico. Já estamos finalizando a nossa lição. Essa lição 12 não é uma lição
extensa. Justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com Bemote, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? É a pergunta, né? Nosso consultor teológico. Ele agiria com justiça ao tratar os complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio, né? Não, nós jamais devemos dizer isso, que Deus está sendo justo com o ímpio e está sendo injusto comigo. Ou que é justo comigo e injusto. Não, o sol, Deus criou o sol para todos, para homens e mulheres, para justos e não justos. Amém? Deus nos ama, Deus ama. O que Deus criou, foi o que Ele amou, entendeu, irmão? Entendeu, meu amigo? Ele ama a todos. O que acontece é que eu olho de uma forma e você olha de outra. E a de Deus é diferente, né? Deus é santo. Deus sabe das nossas fraquezas, dos nossos problemas. Não é verdade? E nós não conhecemos os problemas nós achamos que conhecemos o problema de um ou de outro. Nosso papel é louvar e adorar, buscar a Deus. E vamos orar pelo amigo, pela amiga, pelo irmão, pela irmã que não está se sentindo bem. E não ficar criticando, julgando, lançando em rosto palavras que não condiz com aquela pessoa. Porque pode até nos prejudicar mais, né? Como o Senhor falou, né? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Amém? Graças a Deus. Ele, irmão, querido aluno, querida aluna, ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Jó não teria condição de domar, de comandar, de dominar. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Só a graça de Deus poderia justificar, como a mim e como a você. Ele dependeria somente da graça divina, né? Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Só a maravilhosa graça de Deus é que nos justifica perante Deus Pai, né? Porque nós mesmos não temos condição. Nós podemos ser justo, reto, né? Buscar ao Senhor, mas se o Senhor não nos amar primeiro, se o Senhor não nos tirar, nós não temos esforços humanos, condição humana, entendeu? Para chegar diante de Deus, a não ser pela misericórdia do Senhor, a não ser pelo seu amor. Amém? Graças a Deus. Veja lá que diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça quem me deu foi Deus. A fé foi Deus. Amém? Foi Deus que me deu. E isso não vem através de nós. Vem através do dom de Deus, do amor de Deus que Ele tem por mim e que Ele tem por você e que Ele também tinha por Jó. Glória a Deus, graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais essa lição maravilhosa, meu amigo, minha amiga, né? Nós podemos mostrar, nós estudamos nessa manhã, nesta semana, que Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu, né? O diálogo, Deus, né? O encontro com Deus, que se revelou a Jó não para recriminá-lo, não, Deus foi mostrar a sua grandeza, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina, né? Por isso que eu falei agora há pouco, nós temos que ler mais a Bíblia e estudar mais a palavra do Senhor. Por quê? Porque vamos conhecer um pouco mais de Deus, servir mais a Deus, buscar mais a Deus, ser um homem, uma mulher, uma serva do Senhor, um filho, uma filha do Senhor, temente a Papai do céu. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os seus acontecimentos. Deus, meu amigo, minha amiga, está presente no seu lar, no seu casamento, no seu trabalho, onde quer que você vá, Ele está com você. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo. Bom,
faça esse concerto com o Senhor, se você ainda não tem Ele, se você não tem ainda esse conhecimento de Deus, da presença dEle na sua vida. Deus está do teu lado. Glória a Deus. Cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Eu estou bem financeiramente, vou louvar a Deus. Eu estou mal financeiramente, vou louvar a Deus. Eu estou com saúde, vou louvar a Deus. Eu estou doente, vou louvar a Deus. Vou viajar, vou louvar a Deus. Temos que buscar servir e adorar a Deus, porque Ele vive por toda a eternidade. Amém? Foi Ele que me criou, foi Ele que te criou. Graças a Deus. Deus continue abençoando você, meu amigo, minha amiga, família querida que nos assiste neste canal AD Tradicional Manacaporui e também através do Facebook. Convide um amigo seu, uma amiga, um filho, uma filha que ainda não assistiu ou que não está assistindo para adentrar neste endereço e assim assistir também essas aulas, são preciosíssimas, é sobre a palavra de Deus. Amém? E Deus mediante, na próxima aula, a próxima lição é a lição 13, que vai fechar o quarto trimestre de 2020, né? É a última lição. Convidamos vocês para assistirem a última lição. É outra só no ano de 2021, mês de janeiro. Amém? Vamos orar em agradecimento à lição, ao estudo, à oportunidade que Deus deu a mim e a você também. Meu Deus, meu Pai que estás nos céus, a Ti todo louvor, toda honra, toda adoração, porque só o Senhor é Deus nos céus e embaixo na terra, nenhum outro há. Abençoa, meu Deus, este meu amigo, esta minha amiga, este aluno, esta aluna da escola dominical. Dá a Tua bênção sobre medida, sobre a vida de cada um deles, papai. Guarda, protege, como também a mim, a todos nós, Senhor. Muito obrigado por essa lição maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meu amigo. Tenha uma ótima semana. Se Deus quiser, estaremos na próxima lição aqui nesse mesmo canal. Deus te abençoe. Amém.